Deus Pai, meu Deus, Pai, na tua casa, ó Pai, estamos aqui, com o joelho dobrado, ó Pai, aqui, perante a obediência, Senhor, em comunhão. Que a tua palavra, meu Senhor, ela vai falar que aonde há 2, 3 reunidos ali, o Senhor se faz presente. Por isso eu creio, Deus, que o Senhor se faz presente em nosso meio. Por isso, ó Pai, viemos agradecer pelos louvores que foi atuado, pelas palavras, pela oportunidade, por esse culto maravilhoso dessa noite, ó Pai, por essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui comunhando, adorando o Teu nome. Ó Pai, sabemos aqui que aqui tem adoradores, Senhor. Tem homens adoradores ao Senhor. Tem mulheres levitas da Tua casa, Senhor. Aqui, ó Pai, o céu se faz presente e o Senhor está presente. Eu creio, ó Pai, que Teu Santo Espírito já se movimenta no meio de nós. Ó Pai, pedimos ao Senhor discernimento da Tua palavra para que o Senhor venha falar conosco, que nesse momento, ó Pai, não seja o homem, mas seja o Espírito Santo nos guiando, ó Pai. Nos dê a direção maravilhosa desse culto, ó Pai, com a Sua Shekinah. Nós te oramos e te agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. A palavra dessa noite, meus irmãos, ela se encontra no livro de Gênesis, no seu capítulo 40. Estarei lendo para não tomar muito tempo, porque a pregação é um pouquinho longa, né, para não ter delongas. O título da minha Bíblia, no Salmo 40, ele vai dizer: José interpreta 2 sonhos. José interpreta na prisão 2 sonhos. Estarei lendo somente o capítulo 1 e o 2 e depois a gente acompanha na pregação. Aconteceu que depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor e o rei do Egito. E indignou-se muito Faraó contra seus 2 oficiais e contra o copeiro Mo e contra o padeiro Mo. E os entregou na prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, um lugar onde José estava preso. Amados, meus amados irmãos, amada igreja, estamos diante de uma palavra abençoada da parte do nosso Senhor. A Bíblia, ela vai nos ensinar, meus irmãos, que vivemos mediante a uma lei chamada a lei da atração. Ou você atrai o reino do céu, ou você atrai o reino das trevas. É mediante isso, irmão, é mediante as nossas ações, a qual fazemos, ou a forma de olhar, ou a forma de planejar. Eu gostaria de saber se alguém aqui tem sonhos. Alguém aqui nessa noite tem sonhos? Tem sonhadores aqui nessa noite? Amém. Aleluia. Pois saiba, meus irmãos, que a pessoa que não tem sonho, ela é morta. Ela é morta. Espiritualmente falando, ela é morta. Eu vou falar a pregação sobre hoje vai falar de 3 sonhadores na prisão. 3 sonhadores na prisão. Mas o que chama atenção nessa prisão, o pastor Reginaldo, que não é uma prisão comum, uma prisão qualquer. Se trata de uma prisão na casa do capitão da guarda de Faraó. Eu já nem imagino como que era aquela prisão. Eu já nem imagino, porque que ali os caras estavam condenados à sentença de morte. Ali, se fosse para ali, meu amigo, com certeza não ia sair com vida. E ali estavam 3 sonhadores, pastor Reginaldo. José do Egito, o padeiro e o copeiro. Bom, primeiro eu vou falar de cada um sonhador, depois vou falar os seus sonhos, depois vou falar o significado dos sonhos, para fechar a mensagem da noite. Vamos lá, o primeiro sonhador é José do Egito. A Bíblia vai falar que José do Egito era filho da velhice do seu pai, Jacó. Por isso o seu pai Jacó o amava mais do que os outros. E normalmente, muitas das vezes é assim, meus irmãos. Nós vemos. Porque Jesus, a Bíblia ela vai falar que Jesus ele fala com Maria, mas com Marta ele não falou. E por muitas das vezes há aquele filho a qual tem mais uma proximidade com o pai. E na vida de José era assim, porque José era a ligação do seu pai com seus irmãos.
Por isso, mais ainda, os seus irmãos o odiavam, porque tudo o que acontecia, José falava com o pai. Agora a Bíblia ela vai falar de um determinado momento, a qual os irmãos de José, furioso com José, eles levam José, tentam matá-lo, mas decidem não matar, sujar o sangue dele com as próprias mãos, o enterra dentro de uma cisterna. E naquele momento ali, eles pensam melhor e resolvem vender José para uma caravana de benjamitas. É benjamitas, pastor? Medianitas. É, medianitas. Uma caravana que estava passando ali. E agora a Bíblia ela vai falar que José é vendido para os seus irmãos. José é vendido para os seus irmãos, para aquela caravana, e vai naquela, e vai indo, e ele vai parar na casa de Potifar. É interessante, pastor, saber que quando José ele para na casa de Potifar, de tudo é dado para ele. De tudo é dado. Potifar falou, você vai tomar conta de toda a minha casa, de toda a minha criadagem, mas porém uma coisa, a minha esposa, você não mexe. E José era um homem acostumado com os padrões divinos, porém era um homem ainda muito moço, né, de boa aparência. Aquela mulher de Potifar ali, ela tem uma queda por José, de maneira que José se escorrega, escapou, ele sai, foge, mas ficou a túnica dele, pastor, na mão daquela mulher, que foi o bastante para ela acusar a José de uma forma, de um adultério, e ele ir parar na cadeia. Aleluia. Tá fraco, será? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Até os microfones nessa noite estão parando, pastor. E o fogo está descendo e a palavra vai continuando. Já voltando na palavra, meus irmãos, eu vou falando de José. José é esse a qual vendido pelos seus irmãos para na casa de Potifar. Já de sequência ali, ele é acusado de um estupro que nem cometeu e é parado na prisão. A Bíblia ela vai falar, pastor, que de perseguição dos irmãos em cadeia, a Bíblia vai falar que José foi perdido ali mais de 13 anos. Mas eu digo para vocês, amado irmão, que José, ele era filho da promessa. Talvez você não saiba, irmão, você não está entendendo por que tanta provação que você passa. Talvez você não está entendendo, irmão, porque tanto problema que você tem que vencer. A Bíblia vai falar que José já saía de um problema, já caía em outro, de outro para outro, e aquilo ali ia acontecendo sucessivamente. Talvez você fique pensando que a sua luta não vai ter mais trégua, mas como foi falado pelo irmão Erenildo, existe um Deus que nos criou. Eu te criei, ó Jacó. Aleluia. E aquele Criador, meus irmãos, ele é conosco em todas as etapas de nossa vida. A Bíblia ela vai falar, pastor Reginaldo, olha como é que é forte isso. Dobre atenção nesse momento, meus irmãos. Só nesse momento, por favor, em nome de Jesus. A Bíblia vai falar que Potifar era abençoado por causa de José. Olha como é forte, pastor. Olha como é forte. Muitas das vezes nós temos que tomar cuidado com quem nós botamos dentro de nossa casa. Ou trazemos a bênção para nossa casa, ou trazemos a maldição. E isso a gente vai aprendendo com essa palavra que ela está sendo ministrada nessa noite. Talvez ela não está sendo ministrada do momento que o qual tanto queria, ou com pessoas que estavam aqui para ouvir, mas o tanto de pessoas que estão aqui para ouvir somos nós. E Deus vai falando conosco. Ele vai falando conosco que Ele é conosco no momento das dificuldades, assim como Ele foi com José. Aleluia. Não só na casa de Potifar Deus foi com José, mas Deus foi com José dentro de uma prisão. A Bíblia vai falar, pastor Reginaldo, que José era abençoado de tal forma que o carcereiro largava ele de forma livre. Ele andava livremente pela prisão. E ali ele andando de forma livre pela prisão, ele encontra com dois sonhadores. Ele vai encontrar com o copeiro e o padeiro. Ali aqueles dois homens aflitos, porque eles haviam sonhado, e de que maneira que não havia ninguém para interpretar aquele sonho, mas José ele fala. Não é de Deus a interpretação do sonho. Contem para mim o meu sonho. Agora eu vou entrar na parte dos sonhos, meus irmãos. Já falei de cada um.
do copeiro, do padeiro. Esqueci de falar, né, do copeiro e do padeiro. Bom, o copeiro do rei era aquele homem a qual ficava servindo, era o servo do rei. Ele era o servo do rei. Devemos entender, pastor, que Jesus Cristo, quando se pôs nessa terra, ele se pôs como um servo. Ele veio para servir a todo tempo, ele serviu todo tempo. Aleluia. E aqui nos ensina que para nós termos uma fé inteligente, nós temos que nos enquadrar numa posição de servo. E a posição de servo, o pastor Reginaldo, a Bíblia vai falar que a posição de servo é muito simples. Um servo é muito simples. Ele tem que servir e obedecer. E a Bíblia ela fala: bom será aquele servo que quando o Senhor voltar, o encontrar servindo. Aleluia. E por muitas das vezes é assim, meu irmão. Você está na bênção, você está na glória, você prega a palavra, você traz mensagem. Mas quando Deus voltar, será que você vai estar com a mão no arado? Devemos ficar vigilantes. Devemos ficar vigilantes. A Bíblia ali ela vai falar que aqueles dois homens eles ficam inquietos. De maneira que aqueles homens estão inquietos, incomoda até José, que ele se incomoda e pergunta para os homens: por que vocês estão dessa forma? Eles vão falar que teve sonho e estava incomodado com aquele sonho. A Bíblia agora ela vai falar que José pede para contar. Então o copeiro ele conta: rapaz, eu sonhei com 3 ramos de vinha, e aquela vinha escorria na minha mão, descia no copo e eu entregava na mão de Faraó. Então José agora ele vai falar: eis aqui a sua tradução do seu sonho. Em 3 dias Faraó te restituirá o teu cargo. Aleluia! Você está entendendo, irmão, que há restituição nessa noite. A palavra é de restituição. Deus vai devolver aqui algo para quem que perdeu. Talvez uma oportunidade que você não conseguiu. Talvez seja aquela escolha que você ia fazer, mas não fez. Talvez seja aquela vontade que você teve, mas não tinha. Mas hoje Deus vai te dar. Glória a Deus. Deus vai te restituir, meus irmãos. Essa é a palavra profética dessa noite. Os irmãos podem adorar o Senhor, pode dar glória, pode dar um aleluia. Glória a Deus. Porque a Bíblia vai falar também que José sonhou. E é interessante, pastor, o sonho de José, que José vai sonhar com 3 molhos. E ali os molhos se dobravam perante o molho dele. Você está entendendo que o sonho de José era prosperidade. E já desde pequeno Deus falava para ele que ele ia ser. Olha a Deus. Ele ia ser, a prosperidade dele é alcançar a família dele, a prosperidade dele é alcançar o bairro dele, a prosperidade dele é alcançar a cidade dele, a prosperidade dele é alcançar o país dele. Aleluia. Aleluia. A prosperidade dada por Deus, né, pastor? A Bíblia ela vai falar que o padeiro também sonhou. O padeiro também sonhou. O padeiro sonhou com 3 balaios de cesto, e ali tinha todos os manjares de Faraó. Então José vai falar para ele: aqui está a interpretação do seu sonho. Dentro de 3 dias Faraó vai levantar a sua cabeça. Você terá a cabeça arrancada do seu pescoço, e as aves do céu comerão da sua carne. É muito interessante falar dessa palavra, pastor, porque ela tem uma via muito ligada com o que eu falei no começo. Ou nós atraímos o reino dos céus, ou nós atraímos o reino das trevas. Não há tempo de brincadeirinha, de brincarmos de ser crente ou de não ser crente. Há tempo, meus irmãos, de ficar à espera por Cristo. Há tempo de despertar o que dorme. Há tempo de meter a mão no arado. Há tempo de trabalhar, não há tempo de preguiça. Não há tempo de ficar no banco. Há tempo de botar a mão nas coisas e botar para fazer, porque o Senhor logo virá. E Ele quer encontrar você servindo. Ele não quer encontrar você de qualquer maneira. Ele quer encontrar você com a mão no arado. A Bíblia ela vai falar que José era um homem de uma prosperidade tão imensa que ao interpretar o sonho de Faraó, ele virou governador do Egito. Aleluia. E é assim, meus irmãos. Nós temos notícia ruim? Temos. Há um inferno por aí? Há. Tudo bem. Mas também há um céu.
Há ruas de ouro aguardando por aqueles que estão compromissados com o nosso Deus. Aleluia. Essa é a nossa vitória, meus irmãos. José, ele teve as experiências mais terríveis da vida dele, mas ele também teve momentos glorificantes na vida dele, momento a qual foi usado pelo próprio Deus com dom de revelação. Ele teve a prosperidade e logo depois ele tirou a família dele do sufoco e tirou o país dele do sufoco, porque a interpretação dele, ele interpretou que haveria de vir 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Talvez em nossas vidas também seja assim, meus irmãos, porque por muitas das vezes temos a igreja cheia e temos a igreja vazia. Por muitas das vezes nossa despensa está cheia, por muitas vezes nossa despensa está vazia, mas o que não pode faltar, meus irmãos, em nossas vidas é a palavra do Senhor. É a palavra do qual nos alimenta a cada dia. É a palavra a qual nos sustenta mais do que uma refeição diária. É uma palavra a qual sustentou José dentro de uma prisão. É uma palavra a qual restituiu o copeiro ao seu serviço. Essa é a posição que Deus quer para o servo dele. É de estar servindo, ocupando a sua posição de servo. Glória a Deus. Eu deixo essa palavra para os irmãos em nome do Senhor Jesus. Agradeço minha rica oportunidade e agradeço a todos.